Olá, me chamo Áureo do Carmo Filho, sou médico, especialista em cardiologia e medicina intensiva e atuo na linha de frente do combate à Covid-19 pelo Hospital Universitário Gafrey Guinle e pelo Hospital Copstar no Rio de Janeiro. Fiz esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas em relação à doença, sem viés político, sem informações tendenciosas, sem interesse econômico. Trago verdades, informações científicas de fontes seguras, confiáveis. Confira comigo, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Antes de mais nada, vamos lembrar que medicina não é uma ciência exata. O novo coronavírus foi descoberto muito recentemente. Existem ainda muitos estudos robustos e de qualidade científica em andamento. Não existem verdades absolutas ainda. E quais os medicamentos que realmente funcionam? Bem, ainda existem muitas controvérsias, mas já podemos afirmar com grau razoável de certeza sobre alguns desses medicamentos. Trago aqui então 7 dicas sobre o tratamento atual da Covid-19. Dica número 1. Não existe medicamento que previna a Covid. Hidroxicloroquina, cloroquina, vitamina D, vitamina C, zinco, ozonioterapia retal, nada disso previne a doença. Quer se prevenir? Use máscaras, não se aglomere e cuide da higiene. Dica número 2. O tratamento, numa primeira fase, se aplica tanto aos casos confirmados quanto aos casos suspeitos nos primeiros dias de sintomas. E esse tratamento é baseado na presença e gravidade de sintomas, assim como também nas comorbidades, nas doenças crônicas que o paciente apresenta. Dica de número 3. A maioria das vezes se apresenta com sintomas leves, sintomas brandos de um resfriado comum. Então, medicamentos como antialérgicos e analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, resolvem a maioria dos casos. Dica de número 4. Sintoma de alerta. Falta de ar, aos mínimos esforços, devem ser valorizados. Deve ser visto por um médico. Existe um aparelho chamado oxímetro digital, um aparelho que é vendido em farmácias. É um aparelho muito importante na avaliação do paciente, por causa da hipoxemia silenciosa. Então, o paciente que se apresenta com falta de ar, ele deve medir essa oximetria. E essa oximetria deve ser acima de 95%, na maior parte dos casos. Caso a oximetria mostre uma saturação inferior a 93%, é um sinal de alerta. Esse paciente pode estar precisando de oxigênio-terapia suplementar para manter uma boa oxigenação do sangue. Dica de número 5. Ivermectina. É um medicamento ainda muito controverso. Existem estudos mostrando eficácia e existem estudos não mostrando diferença entre o placebo. Então, nessa primeira fase da doença, o mais importante é ingerir bastante líquido, usar medicamentos sintomáticos para febre, dor, alergia respiratória e manter-se isolado. Nessa primeira fase é muito importante também monitorar os sintomas de gravidade. Falta de ar, alteração do nível de consciência, piora da prostração, piora da febre, são sinais que devem ser valorizados e que devem procurar assistência médica caso aconteçam. Dica de número 6. Cloroquina, hidroxicloroquina, vitamina D, vitamina C, zinco e muitas outras substâncias não têm comprovação científica irrefutável. Existem muitos estudos científicos de qualidade ruim, com vieses políticos, com interesses econômicos escusos, que não são confiáveis. No entanto, estão sendo divulgados aí em redes sociais como verdades absolutas. Cuidado, muito cuidado com esses estudos e essas informações. No caso de sintomas respiratórios mais importantes, como tosse, falta de ar, pode ser necessário sim o uso de antibióticos, como azitromicina, amoxicilina. Nesses casos, um médico deve ser consultado. O médico hoje pode ser consultado à distância, mas deve ser consultado para avaliar caso a caso. Dica de número 7. Atualmente, os pilares do tratamento dos casos menos graves são os medicamentos chamados corticosteroides e os medicamentos anticoagulantes. Geralmente, indica-se esses medicamentos após o 5º dia de sintomas, para casos selecionados,
em pacientes com comorbidades cardiovasculares, por exemplo. Nesses casos, um médico deve acompanhar esse tratamento, nem que seja à distância, mas o médico deve acompanhar o tratamento. Casos mais graves podem necessitar internação hospitalar, e aí o tratamento durante a internação é feito com outros medicamentos venosos e que exigem um controle especial de sinais vitais do paciente. Isso é assunto para um outro vídeo. Mais uma vez reafirmo aqui a nossa importância como cidadãos. Não vamos nos aglomerar, vamos usar máscaras, vamos cuidar da higiene e não vamos propagar notícias falsas, falsas promessas, medicamentos que não têm comprovação científica. Já estamos passando por um momento muito ruim. A pandemia está deixando todos nós, profissionais de saúde, esgotados. E quando temos que combater essas notícias falsas, é pior ainda para a gente. Então, por favor, façam a sua parte. Não se aglomerem, usem máscara, não propaguem fake news. Só mesmo usando máscara e cuidando da higiene é que nós diminuímos a contaminação de pessoas à nossa volta. Só assim poderemos vencer o vírus. Façamos a nossa parte. E vamos torcer para que a vacina fique logo disponível para a nossa população. Não importa qual seja a nacionalidade dessa vacina. O que importa é se o estudo que está avaliando a segurança e a eficácia da mesma seja bem conduzido. E mais uma vez, não vamos misturar saúde com política. Não vamos acreditar em falsas promessas, dizendo que a vacinação tem uma data para começar. Não tem. Os estudos ainda estão em andamento, as vacinas ainda não foram liberadas. E também não vamos condenar vacinas porque elas são do país X ou Y. A vacina não é do país X ou do país Y. Ela é produzida por um laboratório no país X ou Y. Mas existem muitos órgãos internacionais que controlam esses estudos. Portanto, a vacina que for liberada para o nosso uso terá uma segurança internacional.